Juízes capítulo 2, verso 23. Disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Bom Pai, como nós carecemos da direção e unção do Espírito Santo, porque a sua palavra é uma fonte de bênção. Tem tanta coisa que nós não damos conta. Encontraremos na eternidade, conversaremos milhões de anos e ainda não terminaremos o assunto da palavra, daquilo que é eterno, daquilo que não teve princípio nem fim. Estamos agradecidos ao Senhor por podermos usufruir de uma nova natureza, não mais a natureza do pecado, do engano, mas a natureza do Espírito Santo, a natureza de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alimenta nossas almas, Pai, como o Senhor tem alimentado os nossos corpos, dando-nos saúde, força, vigor. Alimenta nossa alma, dê pão para essa alma, pão da vida, que ela esteja gorda, forte, abençoada, tudo normal, porque este é o corpo de Cristo. Nós não dependemos de tomar e fazer algumas dietas para emagrecermos espiritualmente, porque nunca engordamos demais espiritualmente. A palavra ajusta nossa vida ao Senhor. Por isso estamos aqui, Pai, pedindo, fale conosco. Perdoe-nos de todos os pecados cometidos, coisas que a gente nunca quer fazer. E infelizmente sempre faz alguma coisa. Mas temos o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, que nos purifica de todo pecado. Tira o mal dos lábios, dos olhos, da audição, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Nós vamos falar hoje sobre o que o profeta esclareceu na mensagem ao nascer do sol. Tem que aparecer uma noiva verdadeira. Ele diz, tem que aparecer uma noiva verdadeira. Isto quer dizer que existem muitas noivas falsas, mas tem que aparecer uma verdadeira. E eu creio que nós estamos incluídos nesta noiva verdadeira. Não somos melhores que os outros. Aprove Deus nos revelar a mensagem do profeta. Foi misericórdia de Deus. Não somos melhores que ninguém. Deus não tem preferência em nós do que noutros.
mas Ele prefere todos que são do seu corpo, para poder manifestar através de cada um de nós. E falando de noiva, a gente tem que começar de Adão, porque Adão foi o primeiro criado pela palavra falada. Adão não foi preciso de sexo, como foi preciso nossos pais, para nós virmos ao mundo. Adão não precisou de sexo. Deus o criou pela palavra falada. Assim diz o profeta. E assim você vê na Bíblia. A mecânica, aquele punhado de terra que Deus pegou, não tem nenhum valor, enquanto a dinâmica, que foi o Espírito que Deus soprou em suas narinas, não entrasse. Quando a dinâmica, que foi o Espírito que Deus soprou, e Ele tornou uma alma vivente, ali você encontra o aperfeiçoamento em um corpo. Você não pode ser perfeito sem ter o Espírito, ou completo sem ter o Espírito. Precisa de ter o Espírito. E Deus completou Adão. Eu creio que o que eu vou falar hoje não vou dar conta de falar tudo. Talvez amanhã cedo eu vou prosseguir no mesmo sentido, mas vai ser muito bom também. Estou crendo que não vou dar conta. É muita coisa que tem na Bíblia e na mensagem, para nós podermos participar um pouquinho destas virtudes, destas bênçãos. Mas quando Deus fez Adão, Ele o fez completo. Deus nunca fez uma Eva à parte para Adão. Deus tirou a Eva do Adão que já estava feito. A mulher não é uma criação da mão de Deus. A mulher é um subproduto do homem. Ela não é o produto é o homem. Bom, a Bíblia, Gênesis, mostra isto. Mateus 19, verso 4, também mostra isto. A maneira que Deus fez o homem. Eu quero dizer para você uma coisa. Quando Deus fez o homem completo, porque a mulher estava nele. Você pode notar que todo homem está em busca de casamento. Ele pode ficar um solteirão aí, mas que ele espera em Deus no casamento, ele espera. Porque ele sabe que o homem não é completo sozinho. Ele não é completo sozinho. Essa mulher, você pode dizer que ela dá muita dor de cabeça, mas ela te completa. Ela não deixa você vazio. Muitas deixam. Esse é o caso de muitas desavenças no lar. A mulher deixa o homem vazio. Mas Deus, quando fez o homem, Ele o fez completo, porque fez a mulher nele. A mulher já estava em Adão, e Deus chamou-os por nome de Adão, no dia em que foram criados. Gênesis 5, verso 2. Ele não chamou de Adão e Eva, porque Deus não trata com a mulher fora do homem. Deus não trata com a igreja fora de Cristo. Vocês estão me acompanhando? É simples, é profundo, mas é simples. Ou é simples, mas é profundo. Você pode usar os dois lados aqui. É profundo, mas é simples. É muito simples, mas é profundo. Você precisa disso daqui. Deus
tratou, você vai ver que o responsável pelo pecado não foi Eva. E quem pecou não foi Adão. Vamos na Bíblia? Bom, deixa só eu, porque senão vocês vão conversar, vocês vão ficar atrás. Vocês escutam eu falar, pelo amor de Deus, e apenas escuta eu falar. Se vocês forem procurar, que nem eu, vocês vão atrapalhar vocês mesmos e não vão aprender. Então, Deus culpou Adão. Adão foi o culpado, mas não foi ele quem pecou. Cristo pagou o preço, mas não foi ele quem pecou. Como é bom isto. Adão pagou o preço, mas não foi ele que pecou. Porque ele pagou o preço de uma esposa que estava nele. Ela errou, mas ela estava nele. Ela foi tirada dele. Se ela nunca fosse tirada dele, ela nunca erraria. Uma mulher que está no homem, ela nunca adultera. Ela só adultera porque ela sai do marido. Ela sai do homem. Mas quando ela está no homem, ela não adultera. Amém? Eu não sei o que vocês vão fazer, porque eu não posso ser diácono e mãe. É que as mães não dão conta, né? E isso daí é muito prejudicial. Para tudo tem que ter um ensinamento. Se não ensina, a igreja muitas vezes sofre porque não tem mães verdadeiras em casa. Mães para ensinar. Tem hora que os maridos têm que ajudar muitas mães, a esposa na igreja, é porque elas não têm sido muitas mães em casa. Se elas forem mãe em casa, elas serão mãe na igreja. O filho dela, a filha, elas acomodarão muito bem seus filhos. Mas, fora disso, você vai ver que vai ser prejudicial. E a gente vê que nem os diáconos dão conta. Eu queria trabalhar de diácono, para poder talvez mostrar o que era um diácono. Bom, amoroso, mas cumpridor do dever, que precisa ser. Ele precisa ser pai na hora certa, ser pastor na hora certa, ser mãe na hora certa. E é por isso que eu estou falando aqui de Adão e Eva. Não foi Adão quem pecou, mas foi ele quem pagou. Foi ele quem pagou. Ele foi o culpado. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Se ela estivesse nele, ela nunca seria enganada. Ela só é enganada porque ela não está nele. Ela saiu dele. A igreja só é enganada porque ela saiu de Cristo. E é por isso que ela tem que amar a Cristo, para que não sobre nenhuma brecha para o inimigo. Não pode deixar brecha para o inimigo. Essa mulher tem que amar o seu marido de todo o coração, para não sobrar brecha para nenhum galã e nem careca. É porque daqui a pouco fala do galã, ela cai com careca, não fui avisado. Então, do galã ao careca. Agora ela tem que amar seu marido. A esposa de Cristo tem que amar a Cristo, para que nenhuma denominação nova ou velha, careca, venha mudar sua consciência, venha enganá-la, como enganou a Eva. E São Paulo diz em Coríntios capítulo 11, creio que é 1º ou 2 Coríntios capítulo 11, você depois procura, aqui é capítulo 11, ele diz: temo que assim como a serpente enganou a Eva, vocês também sejam enganados de alguma maneira, sejam corrompidos de alguma maneira.
Como nós precisamos, irmãos, de perceber este caminhar de Deus. A mulher no homem, no marido, a igreja em Cristo, a palavra. Ela nunca cairá. Ela nunca cairá. Vamos começar por aqui, porque o meu assunto está mais em torno da noiva. Talvez esse assunto que eu estou falando agora, ele é um início para amanhã. Estou falando de algo que eu vou falar amanhã. Mas ao nascer do sol 72, preste atenção, o profeta de Deus disse: ali esteve o primeiro mólio que ressuscitou. Cristo, primeiro mólio, ressuscitou, foi movido sobre a igreja. O primeiro entre todos os profetas, o qual foi o Filho de Deus, o Rei de todos os profetas. Aleluia. Tem havido igrejas e mais igrejas, noivas e mais noivas, porém tem que vir uma. Aleluia. Tem que aparecer uma noiva verdadeira. Tem que aparecer uma noiva verdadeira. Tem que aparecer uma noiva verdadeira que não somente terá a mecânica, aleluia, mas também terá a dinâmica disso. Eu sei que as pessoas, tem uns que dizem: pastor, me explica isso, que é isso, mecânica, dinâmica. Eu vou te explicar. Tem uma noiva que ela tem que aparecer, diz o profeta, e ela é a verdadeira. E ela não terá somente a mecânica de Eva era o corpo, a mecânica da igreja é o corpo, mas tem que se ver a mecânica de que você crê, os livros, a mensagem. Então essa é uma mecânica. Sem estes livros nós não saberíamos como pregar o que pregamos, mas os livros apenas é a mecânica. Nós precisamos da dinâmica daquele mesmo Espírito que ungiu William Marion Branham, para ungir a mim que prego e a vocês que ouvem. Se o Espírito Santo ungir a mim que prego e não ungir a você que ouve, você não receberá e não entenderá a mensagem. Mas se este Espírito ungir a mim pregando e a você ouvindo, nós dois vamos formar um corpo completo de mecânica e dinâmica. E será uma vitória para nós. Aleluia. Será uma vitória. Mas tem que aparecer, diz o profeta. Eu quero bater muito nisso, porque tem muitos. Você vai encontrar muitas noivas. Se você encontra os que crêem na ressurreição isolada do profeta, ele diz: nós somos a noiva. Nós aqui vamos dizer que cremos juntamente com tudo que temos recebido de Goiânia, somos a noiva. Outros que creem que irmão Branham vai vir e andar de avião ainda para pregar, e eles dizem: somos a noiva. E tem outros ainda que dizem que são a noiva, que o irmão Branham tem que vir para revelar os selos. Quanta cegueira, meu Deus do céu. Quantas noivas. Deixa eu repetir. Tem havido igrejas e mais igrejas, denominações, isto e aquilo, noivas e mais noivas, noivas até que é aquela que saiu da denominação. Eles saíram, mas ainda são noivas, mas não é a verdadeira. Tem havido igrejas e mais igrejas, noivas e mais noivas, porém tem que vir uma. Aleluia. Tem que aparecer uma noiva verdadeira. Essa noiva verdadeira, ela é conhecida, assim como a mulher de Adão era conhecida. O que era Adão era Eva. O que era Adão era Eva. Você olhava em Eva, sabia.
foi tirado daquele homem ali. Mostrou toda a fraqueza, toda a ambição do homem carnal. Eva não podia mostrar outra coisa senão ambição, desejo carnal, desejo de conhecer um homem diferente do seu, que era a serpente, que era o mais próximo ao homem, o animal mais próximo ao homem era a serpente. Hoje não existe mais, porque Deus quebrou os ossos dela e diz: rastejarás sobre o teu ventre. Elas não existem hoje mais, aquela serpente não existe hoje mais. A ciência é uma ignorante. Aquela serpente não existe mais. Vocês deveriam ter um profeta para largar de crer que Deus veio, que o homem veio do macaco e outras coisas mais. Deveriam crer num profeta para vocês verem que isso que vocês têm é tudo engano do diabo. É o diabo vos enganando, enganando a ciência, enganando a igreja. Mas tem uma noiva verdadeira que o diabo não pode enganar. Ela é verdadeira em tudo. Ela não pode ser enganada, porque ela saiu do verdadeiro. Eva saiu do homem natural e ela mostrou sua ambição. Ela mostrou a parte carnal, irmão. Eu quero que vocês pensem nisso aqui, por favor. Pensem nisso. Eva mostrou sua parte carnal, e a parte carnal de onde ela saiu. Eva mostrou que o seu Adão era falho, que o seu Adão tinha uma natureza humana e era falha, era pecadora, era propensa ao pecado. Eva mostrou tudo aquilo quando ela errou, porque ela era o subproduto que mostrava o que era o produto, de onde ela havia saído, que qualidade de produto ela havia saído. E assim é a igreja verdadeira de Cristo, não a falsa, a verdadeira igreja de Cristo. Cristo não é o humano, ele é divino. Cristo é Deus feito carne. Tudo que Eva mostrou do primeiro Adão, esta agora tem que mostrar do segundo Adão. Porque São Paulo diz que no primeiro Adão todos morrem, mas no segundo Adão todos são vivificados. Então tanto o Adão primeiro como a primeira Eva é morte, mas o segundo Adão e a segunda Eva é vida. Agora eu quero dizer segunda Eva, também notando uma coisa, que ela tinha que cair em Niceia. Vocês têm que notar isso. Ela tinha que cair em Niceia. E isto mostrava exatamente não a fraqueza de Cristo, mas a fraqueza da igreja. O que Eva realizou mostrava a fraqueza de Adão. Mas o que a igreja fez, de casar-se com o Estado, no ano 300, e se misturar com a política, isso mostrou a ambição da igreja, que ela saiu do segundo Adão e começou a errar. E era isto que Paulo tinha temor. Foi disso que ele falou: temo que assim como Eva foi enganada, a igreja foi também enganada. Agora, nunca a serpente pôde enganar Adão, porque não tinha nada na serpente que atraía Adão. Preste atenção, não tinha nada na serpente que atraía, que chamava a atenção de Adão. O que chamava a atenção de Adão estava em Eva. Estava em Eva. Então a perversão de Eva mostrou a perversão da igreja, do segundo Adão. Porque aquela Eva, ela ambicionou coisas naturais. Ela ambicionou coisas além do seu marido. E ela teve a serpente, teve um Caim, filho da serpente. 1 João 3,12 diz: não como Caim, que era do maligno. Não tem um versículo na Bíblia que diz que Caim era de Deus. Mas Caim era do maligno.
Agora, o maligno em si não pode gerar. Ele tinha que passar por um elo no qual Deus criou. E esta era a serpente. E depois desta serpente, Deus a destruiu e não existe mais hoje. Aí passou para o lado espiritual, que São Paulo disse: temo que assim como Eva foi enganada pela serpente, eu temo que vocês também sejam enganados e sejam corrompidos os vossos sentidos, e vocês se apartem da simplicidade, é 2 Coríntios capítulo 11, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. A igreja apartou da simplicidade, 2 Coríntios 11, do verso 1 ao 3. Será o suficiente para você. Quiser guardar, isto é muito bom. Agora, esta igreja caiu, a segunda Eva caiu. Porque ela ambicionou coisas naturais como a primeira Eva ambicionou. Ela não quis permanecer com a palavra original. Ela não quis ser a verdadeira esposa da palavra manifesta em carne. Adão foi a palavra falada de Deus, mas Cristo foi a palavra manifestada em carne. Foi Deus manifestado em carne. Estão entendendo? Cristo foi Deus manifestado em carne, enquanto Adão foi a palavra falada de Deus. Isso é o que o profeta diz aqui: Adão foi a palavra falada de Deus. Agora, todos nós sabemos que Cristo foi Deus manifesto em carne. Quer dizer, foi aquela palavra manifestada em carne. E a igreja, não aquela primitiva, mas depois que passou aqueles 300 anos, a igreja não permaneceu com o marido, não permaneceu com a palavra. Ela então arrumou um outro cabeça, um outro marido, e Cristo deixou dela naquele tempo. Cristo deixou da igreja desde o ano 300, ele deixou da igreja e já havia avisado na primeira era da igreja, em Apocalipse 2, verso 7 em diante. Diz: tenho porém contra ti que abandonasse o teu primeiro amor. E abandonar o primeiro amor é abandonar aquela palavra primitiva. A igreja abandonou, tomou um segundo amor. A mulher abandona o marido, ela toma um segundo. A igreja abandonou a palavra que é Cristo, ela toma exatamente um segundo, que foi Niceia. Ela tomou um outro cabeça. O cabeça da igreja agora é o Papa. Da segunda Eva, que caiu em Niceia. Todo mundo sabe disso. Tem coisa que parece que fica em mistério quando você mostra. Está claro, todo mundo já sabe disso. Entende? Todo mundo sabe. Então aquela caiu. Oh, irmãos, Deus tem que tomar uma nova. Deus tomou uma nova. Igrejas e mais igrejas têm existido, noivas e mais noivas, mas tem que haver uma noiva verdadeira. E ele começou a formar a sua igreja, a sua esposa, outra vez. Se ele formou sua esposa no Calvário, e ela logo quando veio em Pentecostes, cheia dele, foi uma maravilha, mas lá no ano 300 ela já caiu em adultério com Niceia. Irmãos, Deus diz: eu não vou deixar só nisto, porque eu tenho que me completar. Deus não é completo sozinho também. O profeta diz: a árvore da vida não pode gerar se não tiver o feminino. E o feminino é exatamente esta esposa da vida. É a esposa da árvore da vida. Ele diz: mas como? É só você olhar pela própria Bíblia e caminhar com esta Bíblia, e você verá como Deus trabalha em conformidade com suas próprias leis. Ele diz: se esta caiu, Deus não diz: agora eu não quero mais esposa,
Agora eu não vou cumprir o que eu disse para Paulo, que eu vou arrebatar um povo, eu não quero saber, porque aquela que eu enamorei e que morri por ela no Calvário, ela me traiu em Niceia. Deus não disse, eu não quero mais, ele disse, você é posta fora, e agora eu tomo outra, eu formo outra, através de 3 processos. Deus teve que tomar Lutero, que é a justificação, o Wesley, que é a santificação, restauração de dons espirituais, para trazer nós. Que nós é isto? Exatamente, haverá uma noiva que esta não cairá, esta é verdadeira. Ela é formada desses 3 processos. Deus não fica só. Deus não fica só. O profeta, ao pregar casamento e divórcio, ele mostrou isto, que ele divorciou da igreja, deixou Laodiceia de lado porque ela o colocou fora de casa. Eis que estou à porta e bato. Cristo, marido da igreja, batendo na porta. Depois do que, irmão? Depois que ele havia formado através de luteranos, wesleyanos e pentecostais, ele formou esta e bateu na porta, porque elas ainda o colocaram para fora. Todo sistema organizado. Sistema organizado não é aquele apenas que organiza e legaliza segundo a lei do país, que é normal. O sistema organizado, diz o profeta, é aquele que separa o povo do próprio povo. Diz, você é da igreja tal, então eu não quero saber nada com você. Jesus foi e pegou gente de toda a igreja. Jesus pegou fariseu, saduceu, essênio, herodianos, ele pegou tudo, pegou prostituta, pegou ladrões, diz, eu formo a minha igreja. Quando ele deveria ter uma igreja formada por judeus, santos, sacerdotes santos, que não podia ter uma mancha na sua geração. Dentro de 14 gerações, um sacerdote não podia ter uma mancha. Não só dentro da geração dele, não. Dentro de 14 gerações, ele tinha que vir de uma linhagem perfeita. E assim mesmo, quando Jesus chegou, eles rejeitaram a Cristo e o crucificou. Mas Jesus, o que ele fez? Ele largou dos judeus e passou para os gentios. Ele largou dos judeus, no Calvário ele venceu, completou o seu trabalho, e ali ele trouxe a sua esposa. Exatamente o profeta mostra que é da água, sangue, e nas tuas mãos entrego o meu espírito, que foi exatamente justificação, santificação e o batismo com o Espírito Santo. Estes são os 3 processos. Ainda que o irmão Branham mostra que o 4º é a palavra feito carne. Então você vai notar que aí é a esposa, ela é feito carne da própria palavra, a qual é Cristo. Cristo não é um dogma, Cristo não é uma palavra de uma igreja, Cristo não é o pensamento de um homem, Cristo não foi o pensamento de José, Cristo não foi o pensamento de Maria, Cristo foi o pensamento de Deus. Cristo foi Deus expressado, Deus manifesto, Deus em carne. Aleluia. As coisas tão boas que a gente vai longe. Tem que aparecer uma noiva verdadeira. Então agora você nota, para mim terminar esse pensamento, essa noiva verdadeira teria que vir com a mensagem do Elias. Olha para vocês verem, com a mensagem do Elias. Porque a igreja pentecostal rejeitou o batismo com o Espírito Santo, o desvelar 73. Quando Deus manifestou aos pentecostais como o Espírito Santo, eles o rejeitaram. Ele tomou uma noiva fora de Laodiceia. Por isso ele está na porta batendo e chamando. Ele bate na porta da era denominacional, que é a era de Laodiceia, que vai até o rapto. Ele está batendo na porta, tirando-os dele lá de dentro. Lá de dentro. Por quê? Porque esses que saem de lá já não vivem mais na era de Laodiceia. Eles estão vivendo exatamente na era de Cristo manifestado outra vez.
Cristo manifestado, isso você vai ter que ver, que é Deus manifestado em carne, é Malaquias 4. Deus manifestado em carne. Uma vez Deus manifesto em carne era Cristo. Foi para salvação. Você é salvo por Cristo, você é curado por Cristo, você é redimido por Cristo, mas Deus prometeu que faria esse trabalho outra vez no final dos tempos e que sua palavra, Malaquias 4, encarnaria novamente em um homem. Gente, isso daqui não é brincadeira, isso daqui não é para as primas, isso daqui é para a noiva verdadeira. Isso daqui não é nem para as noivas. Essa mensagem é para a noiva. Noivas que eu me refiro são todas quantas estão dentro da mensagem do profeta, chamando de noiva, mas não vive a palavra que o profeta pregou. Não tem a revelação daquilo que o profeta entregou. Elas chamam a si mesmo de noiva. Tem havido igrejas e mais igrejas, noivas e mais noivas, porém tem que vir uma, aleluia. Eu não saio desse parágrafo. Tem que vir uma, tem que aparecer uma noiva verdadeira, tem que aparecer uma noiva verdadeira. Rapaz, pode aparecer muitas no seu caminho, mas elas não é sua noiva. Pode aparecer muitas, você precipita e casa com qualquer uma, mas Jesus não é precipitado. Você que é precipitado e casa com a primeira que aparecer, com medo de ficar e para titio também. Não, pode ficar mais velho sem uma esposa até que Deus prepare. Assim está Cristo até hoje, 2 milênios, e ainda não apareceu esta verdadeira. Tem aparecido noiva e mais igreja e mais igreja, mas diz o profeta, tem que aparecer uma noiva verdadeira neste último dia. E essa noiva verdadeira é a única que vai mexer no coração de Deus. É a única. Ela fala uma palavra, ele diz, sou teu. É uma palavra. Ela pede. Ele diz, sim, você sabe agora pedir, porque você é palavra da minha palavra. Você não é carne da carne do Adão, daquele primeiro Adão. Mas você agora é palavra da minha palavra. Você é carne do segundo Adão, que é Cristo, que veio para te redimir. Irmãos, mas se não tivesse um profeta, não teríamos estas mensagens. Isso é claro, não teríamos estas mensagens. O que faz nós rejubilarmos e ter um avivamento interior é a mensagem do Elias. É Deus já mandou um profeta e já revelou toda a palavra, e não é qualquer uma, noivas e mais noivas, mas elas não vão saber o segredo dos trovões. Noivas e mais noivas, mas elas não vão receber o novo nome. Noivas e mais noivas, mas tem que aparecer uma, que ela vai saber o segredo dos 7 selos, o segredo dos 7 trovões, o segredo do novo nome, porque quem recebe o nome do noivo é a noiva. Não tem nada a ver a sogra, porque Deus não tem sogra. Você não vem com denominação porque Deus não tem sogra, isso é sogra e Deus não tem. Que dá palpite no casamento, é uma outra ideia no casamento, é uma outra mentalidade no casamento, que não pode existir. Casamento é 2. O rapaz não casa com a sogra, ele casa com a filha dela. O rapaz não casa com o sogro, casa com a filha dele. Pastor, você tem filha, é por isso mesmo que eu estou falando. Eu tenho que ser verdadeiro, porque Cristo vai casar, é com a esposa, é a dele. Não tem nada a ver com as denominações que ajudar nisso. Mas eu trouxe essa filhinha ao mundo. Você trouxe, mas você não tem semente. Quem tem é ela. Aqueles 2 milhões de judeus podiam dizer, mas nós geramos esses filhos que vão entrar em Canaã. E Jesus diz, na verdade,
Eles comeram o maná no deserto, mas morreram, quer dizer, separados eternamente de Deus. As igrejas geraram nós, nós saímos delas. Saímos delas. Você não pode dizer que não saiu, eu saí de uma, você saiu da outra, mas Deus não conta de onde você saiu. Deus conta a semente que você é. E esta semente é na sua alma, é aquilo que a igreja de onde você saiu não aceita, você aceita. O pastor de onde você foi pastoreado não aceita, você aceita. Eles não creem em profeta e você dá tudo para um profeta. Aleluia. Tem que haver uma noiva verdadeira. Tem muitas, mas eu só presto atenção nisso. O rapaz não conta segredo para a sogra, só se ele for fraco. Chama a sogra e fala para a sogra: ó, minha sogra, vai ser assim e assim. Não, o segredo é para ele, é ele e a esposa só. E é lá nas caladas que ele diz: olha aqui, ó, para você, eu tenho um lar preparado. Não é aquele negócio também, eu vou levar debaixo da ponte, não. Não, ela diz: eu não sou cachorro, não sou animal para ficar debaixo de ponte. Eu sou uma esposa, eu sou uma mulher, eu preciso de uma casa simples, mas uma casa. Não precisa nem ser cimentada, mas é uma casa. Eu vou te mostrar o que é uma mulher, mas precisa ter uma casa. Ter uma casa. Agora Cristo, ele fala, sussurra aos ouvidos da noiva verdadeira. A falsa não fica sabendo nada. Lembra daquela história das primas? Lembra? Vocês estão lembrando? Aquela história das primas ficaram tudo fazendo unha, né? Manicure e pedicure. E vai para lá e para cá, e limpinha, bonitinha. E a prima órfã estava lá trabalhando, laboreando, mas ajuntando para fazer o seu vestido, para casar com o filho do dono dos ranchos. E ela preparou tudo. E as outras criticavam dela. Um dia que elas acharam o vestido de noiva dela, olha aqui, riram, deram gargalhada, porque acharam o vestido de noiva. Com quem você vai casar? Aí ela revelou: eu vou casar com o filho do dono dos ranchos. Que é isso? Você acha que se ele fosse escolher alguma aqui, ia escolher você? Uma pobretona? Vocês têm templo para reunir? Não. Vocês têm riqueza? Não. Vocês são a maior igreja do Brasil ou do mundo? Não. Então, você acha, ele ia escolher uma das grandes? Não. É que ela sozinha, lá perto do curral, escutou ele falar, enquanto as outras estavam tudo lá naquela festa pentecostal, lá dentro. Ele saiu fora de Laodiceia e conversou com a prima órfã e diz: você sabe o que é que eu estou fazendo nesta última era aqui, através de um profeta, William Marion Branham? Não sei. Eu disse para ele: não sei. Eu vim buscar uma esposa, e em você eu encontrei o caráter que não tem luteranas, wesleyana e pentecostais. Eu encontrei um caráter, não riqueza, não beleza, não pompa, mas caráter. Deus vem buscar um caráter idêntico ao dele. Eva errou porque ela era do mesmo material de Adão. Ela errou, mostrou a fragilidade. A igreja, depois que caiu em Niceia, ela mostrou sua ambição. Porque Cristo mostrou para a igreja: vocês não têm que preocupar com esse mundo, com a riqueza deste mundo. Porque aqueles que têm o coração na riqueza do mundo perdem a riqueza do céu. Ele diz: vocês não ajuntam aqui na terra a riqueza para vocês, não, ajunta no céu. Mas a igreja começou a querer ajuntar a riqueza na terra desde o ano 300. E ser a maior igreja, as maiores igrejas do mundo. E elas começou exatamente ali, na mamãe delas. Elas começaram ali e foram crescendo, até que hoje elas estão no mundo inteiro, mãe e filhas, e agora as filhinhas estão todas de mãos dadas com a mamãe, voltando para o concílio ecumênico, que é o mesmo concílio chamado Concílio de Niceia.
É mais ou menos esse espírito. Aquele concílio de Niceia. E por detrás de tudo isso, por detrás de todo o governo está a igreja. Vocês têm que saber disso. Por detrás de todo o governo está a igreja. É isto que nós precisamos perceber. E lá estava, na era de Pérgamo, estava Constantino tomando conta. A igreja chegou, falou, Constantino expôs como seria, a igreja achou que aquilo seria bom e acatou. Aí está outra vez a igreja sendo enganada através do concílio mundial, que é a marca da besta. Eles estão todos unidos na doutrina chamada Santíssima Trindade. É a marca da besta. O povo está esperando que alguém venha com raio laser aí na testa e marca 666, dá sua mão direita aí, 666 na mão. Não, filho, um profeta já veio e revelou, mas quem sabe é a noiva. Quem sabe é a noiva, as outras não sabem nada disso não. É a noiva que sabe, porque Deus veio através de um profeta e sussurrou no seu ouvido. Você sabe o que é isso? Sabe o que é ouvir a voz de Deus? A voz do Espírito Santo falando nesta era. Como é bom escutar esta voz. Eu venho te buscar, prepara. Tem havido noivas, igrejas e mais igrejas, noivas e mais noivas, mas tem que haver uma verdadeira. Agora, eu creio, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu e vocês estamos incluídos nesta noiva verdadeira. Não é porque, mas tem muitas falsas, como que eu sei qual é a verdadeira? Estão o povo no mundo do mesmo jeito, dizendo, tem tanta igreja, eu não sei qual é a verdadeira. O eleito não fala desse jeito não, o eleito sabe. Maria Madalena sabia. Todas as igrejas eram boas nos dias de Maria Madalena, mas ela diz, mas eu sei qual é a verdadeira. Qual é a Maria Madalena? É a do Nazareno. Aleluia. E vocês, nós não estamos nem sabendo mais qual é a verdadeira, que tem muitas, é demais, é igreja demais, aí está com a cabeça quente, não sabe qual é a verdadeira. Pedro diz, eu sei. Quem é Pedro? É o Cristo, Filho do Deus vivo. É a igreja verdadeira. Se você quiser adorar, vai lá. Irmãos, a samaritana, eles podiam conversar e dizer, você sabe alguma coisa? Não, nós não está tendo nem jeito de resolver, porque tem igreja em cada esquina, é coisa demais. Aí não sabe quem é que está falando a verdade. A Maria Madalena diz, eu sei. Diz quem é? Um homem que falou a minha vida na beira do poço, da denominação onde eu estava. Lá na denominação onde eu estava, teve um homem lá na porta e pegou e falou assim, olha, dá-me de beber. Eu disse, mas como sendo tu um judeu e eu uma samaritana me pede de beber, sendo que nós não damos certo? Ele diz, para de pensar nisso, que não damos certo, porque eu vim para trazer uma unidade espiritual com os meus eleitos. Vai, chama o seu marido e vem cá, para nós resolver esse assunto. Chama o seu marido, não quer conversar só com você não, chama o seu marido. Jesus sabia. Ela diz, eu não tenho marido. Ele falou, você falou verdade. Ele sabia que ela estava falando a verdade. Diz, porque você já teve 5. Uma prostituta mesmo. Você já teve 5 maridos. E com quem você vive não é seu marido. Em outras palavras, é marido de outra. Não é seu marido. Ela diz, mestre, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós dizeis que é em Jerusalém. Diz, não, mulher, vem a hora e agora é. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Agora é a hora da verdadeira noiva. Você não tem que ficar preocupado. Eu não sei qual ala da mensagem que é verdadeira. Se é da ressurreição, se é disso, se é daquilo, se é desse, se é daquele, se é do avião, se é sem avião. Eu sei. Qual é a mensagem do Elias revelada como ele pregou? Como ele pregou? Não tem ala certa. A noiva é certa. Porque ela é a única que saiu do próprio Deus. Sabe o que é isso? Como a Eva saiu do Adão. Essa daqui
ela saiu também do próprio Deus, através de justificação, santificação, e agora o batismo com o Espírito Santo, que é a mensagem do dia. Batismo com o Espírito Santo não são os pentecostais. Pentecostais é restauração de dons. Batismo com o Espírito Santo é a mensagem do Elias. Se você não sabe disso, fique sabendo, larga de ser enganada e enganado. É hora de você aceitar a mensagem da hora, receber o batismo com o Espírito Santo agora. Você diz, mas como? Creia nessa mensagem. Seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Creia nesse profeta. Jesus diz assim, credes em Deus, crede também em mim. E eu digo a mesma coisa para você, crede em Deus e crede no profeta. Alguém diz, não tem que crer em mais ninguém. Jesus falou isso, porque aquele povo daqueles dias sabiam. E Jesus sabia, vocês creem em Deus, eu quero ver vocês creem em mim. O povo hoje crê em Deus, eu quero ver eles crendo no Brana. Eu quero ver eles crendo no profeta. Não pode crer, quem vai crer só o eleito. Essa noiva, tem que haver uma, e ela está aqui. Tem que haver uma noiva nesses últimos dias. E ela é exatamente como o próprio Cristo foi a palavra manifestada. Esta noiva é a palavra manifestada do dia. Porque ela é Ele. Eva era Adão. Adão era Eva. Amanhã cedo eu tenho que falar sobre isso. Mais um culto que tem gente que vai perder ainda, né? Mas eu tenho até um título aqui que me veio ali. Eu não dei conta nem de falar o de hoje. Deus viu a noiva no noivo. Para amanhã cedo. Ou amanhã à noite, né? Vai ficar assim. Deus viu a noiva no noivo. Amém? Senhor, te damos graças por esta mensagem. O mundo não pode crer, porque não é para o mundo, Senhor. O Senhor veio, o mundo não creu no Senhor. O Senhor mandou Paulo, o mundo não creu em Paulo, em Pedro, em Martim, em Irineu, em Columba, em Lutero, em Wesley. O mundo não creu na mensagem pentecostal. E agora nem os pentecostais creem nessa mensagem, Senhor. Porque ela é a última mensagem. Termina a era da graça. Toda a misericórdia, toda a graça de Deus está agora na palavra encarnada do dia, que é a noiva do Senhor Jesus Cristo. A palavra está encarnando nela. Deus na igreja. Deus na sua igreja, Deus na sua noiva. Se você quer Deus na sua esposa, para gerar filhos espirituais, gente que tem a mente da palavra da Bíblia e não a mente de um seminário, de uma igreja. Oh meu Deus, eu não posso fazer mais nada, mas se o Espírito Santo que tem trabalhado no meu coração e tem me falado nas caladas estas coisas, fale para o meu irmão, para a minha irmã, para os meus ouvintes, estas verdades, deles esta luz, em nome do Senhor Jesus Cristo, que eles possam ver, como o seu profeta disse, estas verdades. Tem havido igrejas e mais igrejas, noivas e mais noivas, porém tem que vir uma, aleluia. Tem que aparecer uma verdadeira, uma noiva verdadeira. Tem que aparecer uma noiva verdadeira, que não somente terá a mecânica, mas também terá a dinâmica. Não terá somente as mensagens, mas terá a mesma unção que foi pregada esta mensagem. Que a dinâmica sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vamos ficar de pé? As profecias mostra que você está de já pé. estão cumpridas. Tudo nos diz que Cristo vem já. Toda alma que não é redimida, nesse dia muito sofrerá. Mas para todos que fomos lavados, esse dia glorioso será. Subiremos a morar com Cristo
consolo, sem gozo e sem paz. Clamará ao Senhor dos céus, mas então será tarde demais. Mas para todos que fomos lavados, esse dia glorioso será. Subiremos a morar com Cristo por toda a eternidade. As profecias já estão cumpridas, mas estão cumpridas quando cumpre a profecia de Malaquias 4. Deus vindo em carne novamente na terra num profeta. Entende? Isto que é cumprir as profecias. E depois desta mensagem pregada pelo Elias, ela é manifestada também na nossa carne, que é a mecânica. A carne é a mecânica, mas a dinâmica que é a mensagem, o espírito dessa mensagem é que vai nos levantando para este grande arrebatamento. Amém? Ninguém será arrebatado fora desta mensagem. Vocês precisam de saber isso. Não é a minha igreja, mas é a manifestação da palavra em carne do dia. Como foi Cristo, como foi Pedro, como foi Paulo, como foi a igreja primitiva, como foi, irmão Brana, como é nós. Esta é a noiva verdadeira que tinha que aparecer. Deus vos abençoe. Amém.